A guerra mais silenciosa e devastadora não acontece em campos de batalha distantes, com uniformes e bandeiras. Acontece no corredor da sua casa, depois que as crianças finalmente vão dormir. Acontece na troca de olhares que antes eram de fogo e hoje são de gelo, carregados de acusações que nenhuma boca ousa pronunciar. Acontece na pergunta que ecoa no seu travesseiro, noite após noite, como um gotejar que enlouquece. Meu Deus, como foi que nós chegamos até aqui? Você conhece intimamente esse campo de batalha. Não há tanques, mas há palavras que explodem como minas terrestres, deixando crateras na alma que levam anos para cicatrizar. Não há trincheiras, mas há muros de silêncio, de indiferença, que se erguem, tijolo por tijolo, entre duas pessoas que um dia prometeram solenemente derrubar todas as barreiras. Você chega em casa, mas não se sente em casa. Você tem uma família, mas em alguns dias, tudo que você sente é o peso esmagador de uma solidão acompanhada, que é a mais cruel de todas as solidões. É o cansaço de pisar em ovos, é a exaustão de medir cada palavra, de editar cada sentimento para evitar a próxima explosão. É a performance de sorrir para as fotos, de manter as aparências para os parentes, para a igreja, enquanto a sua alma, a estrutura interna do seu ser, está em ruínas. A gente se torna ator e atriz no palco da nossa própria vida, esperando desesperadamente pelo fim do ato, pelo cair das cortinas, para poder finalmente desabar no escuro. Deixa eu te fazer uma pergunta, e eu peço que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Quando foi que a sua casa deixou de ser um lar, um refúgio, para se tornar apenas um endereço, um ponto geográfico para onde você volta por obrigação, não por anseio? Quantas conversas difíceis, quantas verdades necessárias você já varreu para debaixo do tapete da rotina, esperando que o tempo, esse faxineiro relapso, as dissolvesse? A verdade é que o tempo não dissolve nada, ele só acumula. E um dia você tropeça nessa montanha de poeira no escuro da madrugada e a queda é feia. Até quando você vai chamar de fase ruim o que na verdade se tornou a arquitetura permanente da sua infelicidade? Você se lembra do arquiteto dos seus sonhos? Aquela pessoa com quem você planejou construir catedrais de amor, jardins de alegria. E hoje, você se contenta em apenas não ver mais rachaduras novas nas paredes? Em apenas sobreviver a mais um dia sem uma grande briga? Isso não é viver. Isso é apenas não morrer. E Deus não te chamou para isso. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que o problema raramente é a casa em si. O problema é a fundação. Muitos de nós, com a melhor das intenções, estamos tentando construir a família dos nossos sonhos com as ferramentas erradas. E pior, sobre um terreno que nunca foi preparado. Nós pegamos os cacos das nossas dores passadas, as inseguranças da nossa criação, os traumas que nunca confessamos a ninguém. Nós pegamos os tijolos da soberba, a areia movediça das nossas expectativas irreais, o cimento fraco das promessas vazias, e tentamos usar essa tralha emocional como material de construção. E depois, olhamos para as paredes tortas, para as goteiras de amargura que mancham o teto, para a fundação instável do nosso relacionamento que treme a cada pequena discussão. E temos a ousadia de levantar os olhos aos céus e perguntar: Deus, por que o Senhor não abençoa a minha casa? E talvez Deus, em sua infinita misericórdia, esteja sussurrando de volta: meu filho, como posso abençoar uma construção que não foi edificada sobre a minha palavra, mas sobre as suas feridas? É quase cômico, se não fosse trágico.
É como tentar montar aquele móvel sueco complexo que vem na caixa, sabe? Você olha o manual e a imagem é linda, perfeita, tudo alinhado. Você espalha as peças pelo chão, tem os parafusos, as porcas, mas você está cansado do trabalho, impaciente. Você olha para aquele passo 7 que parece complicado demais e pensa: isso não deve ser tão importante. Você ignora aquele parafuso esquisito, aperta o outro com força demais até espanar. No final, com muito suor, você consegue colocar a coisa de pé. Por fora, até parece o armário da foto. Mas tente abrir a gaveta. Ela emperra. A porta fica torta. Nunca fecha por completo. E não ouse colocar muito peso dentro, porque tudo range, ameaçando desabar ao menor solavanco. Muitos casamentos, muitas famílias são como esse móvel. Por fora, a foto no Instagram é bonita. O sorriso no almoço de domingo é convincente. Mas por dentro, tudo está rangendo. Tudo está torto. Tudo está a ponto de quebrar. E nós vivemos com medo do próximo solavanco, da próxima crise que pode colocar tudo abaixo. Vamos viajar um instante para as páginas da Bíblia, mas não como historiadores, e sim como quem se olha num espelho de alta definição. Quero te apresentar a história de um construtor chamado Jacó. Se existiu alguém que começou seu projeto de vida e de família com um material defeituoso, foi ele. Jacó era o mestre dos atalhos, o rei do jeitinho. Ele construiu o início da sua jornada sobre a fundação movediça da mentira, enganando seu velho e cego pai para roubar a bênção do seu irmão. Ele construiu seu patrimônio sobre a fundação da astúcia, passando a perna em seu sogro, que também era um trapaceiro. Olhe que coisa! Gente quebrada atrai gente quebrada para construir coisas quebradas. E a família dele? Ele a construiu sobre a fundação tóxica da rivalidade. Com duas esposas, Lia e Raquel, competindo desesperadamente por sua atenção e seu amor, usando filhos como troféus. O resultado foi um lar que era um barril de pólvora emocional, um ambiente de ciúmes, inveja e disfunção. A casa de Jacó era um caos. Seus filhos, nascidos dessa rivalidade, vendem o irmão mais novo, o favorito, como escravo. Sua única filha, Diná, é violentada, e seus irmãos, em vingança, promovem um massacre. A dor era a argamassa que unia aquela família. E talvez, se você for honesto, você olhe para sua própria história e veja ecos dolorosos da casa de Jacó. A rivalidade silenciosa, o engano, a dor que parece um fantasma passando de uma geração para outra. Assim como Jacó, que fugiu de casa carregando a mala pesada da sua fraude, talvez você também tenha entrado no seu casamento, na sua família, carregando bagagens que nunca despachou. Malas pesadas que você arrasta para todo lado. A mala da rejeição do seu pai, que te faz mendigar aprovação em todos os lugares. A mala da comparação com seus irmãos, que te faz sentir sempre insuficiente. A mala daquele relacionamento antigo que te quebrou e te ensinou a nunca mais confiar de verdade. Você nunca abriu essas malas na presença de Deus, nunca lidou com o conteúdo podre que está lá dentro. Mas o peso delas está aí, todos os dias, tornando a caminhada a dois insuportavelmente pesada. E o que você faz? Você exige do outro uma cura que só Deus pode te dar. Você cobra do seu cônjuge que ele preencha um vazio que tem o formato exato da mão de Deus. E isso não é justo, com ele e nem com você. Mas é no meio do caos absoluto de Jacó, no auge da sua angústia, na noite mais escura da sua alma,
a noite em que ele está prestes a encarar o maior fantasma do seu passado, seu irmão Esaú, a quem ele enganou e que agora vinha ao seu encontro com 400 homens. É nessa noite que acontece a maior reforma da sua vida. Sozinho, no vale de Jaboque, ele não encontra um inimigo, ele encontra, finalmente, o arquiteto. A Bíblia diz em Gênesis 32 que ele lutou com o homem até o romper do dia. E ali, naquela luta que era física, emocional e espiritual, Jacó se agarra a Deus e diz a frase que precisa se tornar o nosso grito de guerra, a nossa oração desesperada. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Perceba a profundidade disso. Ele não pediu mais riqueza, não pediu um exército para lutar contra Esaú. Ele não pediu um atalho para fugir. Ele pediu uma bênção, uma mudança de identidade. Ele entendeu que o problema não estava fora, não estava em Esaú. O problema estava dentro dele. Ele entrou naquela luta como Jacó, o enganador, e saiu como Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. A luta não foi para vencer a Deus, mas para se render a Ele. Pare um momento agora. Respire fundo e pensa comigo. E se essas rachaduras que tanto te assustam nas paredes do seu casamento não forem um sinal de demolição, mas um convite amoroso do arquiteto para uma reforma completa? E se essa noite escura que você está atravessando, essa luta que parece não ter fim, não for contra seu cônjuge, seu filho, seu chefe ou suas finanças, mas for o seu próprio vale de Jaboque, o lugar sagrado onde Deus está te chamando para um encontro, para lutar com Ele, para finalmente entregar os cacos, para confessar com lágrimas: Senhor, eu não aguento mais construir com esse material quebrado. Eu não sei como consertar. A minha força acabou. Assume o projeto da minha vida, da minha casa. Por favor, assume o controle. Sabe o que é absolutamente tremendo e contraintuitivo? A bênção de Jacó veio acompanhada de uma marca permanente. A Bíblia diz que o anjo tocou na articulação da sua coxa e ele saiu daquela noite mancando. A maior vitória da vida dele deixou nele uma cicatriz visível. E o que Deus está nos ensinando com isso? Ele está dizendo que a cura que Ele tem para a sua família talvez não seja apagar o passado, como se ele nunca tivesse existido. Talvez não seja fazer você esquecer magicamente todas as feridas. A cura de Deus é infinitamente mais profunda. É dar um novo e glorioso significado às suas cicatrizes. É transformar a sua marca de dor em um testemunho de poder. É fazer você mancar, sim, mas mancar na direção certa, apoiado inteiramente na graça dele. Jacó mancou pelo resto da vida, mas ele nunca mais andou sozinho. Sua fraqueza se tornou a passarela para a glória de Deus. É por isso que o Salmo 127, verso 1 é a planta baixa da nossa vitória, o primeiro artigo do nosso novo estatuto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você consegue enxergar agora? O problema não é a sua falta de esforço, você já se esforçou até a exaustão. O problema é a sua autossuficiência. Você tem tentado ser o engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro e o decorador da sua própria vida. E Deus, com um amor de pai, está te dizendo: filho, filha, me dá essa planta. Me entrega essas ferramentas sujas e gastas. Me deixa ser o construtor. Sua parte não é ter todas as respostas. Sua parte é confiar no arquiteto que desenhou as estrelas. Sua parte não é ser forte, é reconhecer sua fraqueza para que o meu poder se aperfeiçoe em você.
E quando Deus assume o projeto, a primeira coisa que ele faz é a demolição. Sim, a demolição. Ele começa a derrubar as paredes do orgulho, a quebrar o concreto da teimosia, a arrancar o piso da autossuficiência. E dói, faz barulho, faz poeira. Parece que tudo está piorando, mas é o caos necessário da obra divina. Depois da demolição, ele começa a cavar, a limpar o terreno e assenta uma nova fundação, não mais na areia das suas emoções, mas na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Sobre essa rocha, ele começa a erguer novas paredes, as paredes da paciência, da bondade, do perdão. Ele instala novas janelas de onde você consegue ver o outro não mais com lentes de acusação, mas com as lentes da graça. Ele coloca um novo telhado, a cobertura da sua proteção. E por fim, ele decora a sua casa, não com coisas, mas com a mobília do céu, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, o fruto do seu espírito. Ele não reforma a sua casa, ele a constrói de novo, a partir do zero. Ele pega a pedra que você sempre tropeçava, aquela sua falha recorrente, e a transforma na pedra angular do seu novo lar. Ele pega a sua maior vergonha, aquilo que você esconde de todos, e a transforma na sua maior mensagem de redenção. Sua maior crise familiar não é o fim da linha, é o canteiro de obras de Deus. Pare de lutar com a sua família e comece a lutar pela sua família, no único lugar onde a vitória é garantida, de joelhos, no jaboque da sua alma. Deus não está te chamando para construir uma casa perfeita, mas para permitir que o perfeito arquiteto construa um lar santo dentro de você. E quando o lar dentro de você está em ordem, o lar do lado de fora começa a refletir essa glória. Você entrou aqui hoje sentindo o peso das ruínas, sentindo o cheiro de mofo de feridas antigas e de sonhos embolorados. Eu quero que você saia daqui sentindo o cheiro de cimento fresco, com a planta baixa da sua reconstrução nas mãos do Espírito Santo. A ordem de Deus para você hoje não é tente mais uma vez com mais força. A ordem de Deus é me entregue tudo. Entregue as chaves, entregue a escritura da sua alma. Deixe o dono assumir a obra. A responsabilidade pela perfeição do projeto não é sua, é dele. Sua parte é crer. Sua parte é se render. Sua parte é dizer o sim mais importante da sua vida ao Mestre Construtor. Porque Ele é o único que pode entrar nos escombros do seu coração, no meio da poeira do seu passado, no entulho das suas decepções, e dizer com a mesma autoridade que criou os mundos, haja luz, e a luz da compreensão volta. Haja paz, e a guerra interior e exterior cessa. Haja vida, e o que estava morto, seco, sem esperança, começa a respirar de novo o fôlego do céu. Se esta palavra encontrou o terreno do seu coração, e você decide hoje, neste exato momento, abdicar do cargo de pedreiro cansado da sua própria vida, para entregar os escombros, as ferramentas e a planta nas mãos soberanas do grande arquiteto, eu quero que você declare isso como um ato profético, como um decreto de rendição e o seu primeiro passo na maior e mais gloriosa reforma da sua vida. Escreva com toda a sua alma nos comentários, com a força da sua fé renascida, Senhor, reconstrói a minha casa. E não guarde essa planta de esperança só para você. Existem outras construções ruindo ao seu redor. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama, alguém que está cansado de viver entre ruínas. Envie para essa pessoa não como uma crítica ou uma acusação, mas como um convite, como um abraço, como a planta baixa da esperança para quem precisa urgentemente parar de remendar e começar a reconstruir. Em nome do Arquiteto do Universo, Jesus Cristo. Amém.